Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar para vocês a terceira, que é a penúltima aula do PowerPoint. Hoje a gente vai ver as guias de design, de transições, de animações dentro do PowerPoint. Os dois vídeos anteriores a gente viu o menu iniciar e o menu inserir, ou guia, né? Aba, como preferirem, ok? Bom pessoal, para começar, primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é a aba Design. Então eu abri aqui uma apresentação em branco, né? Quando a gente abre a apresentação, ele vem para a página inicial. E aí eu vou mostrar para vocês a aba Design. Ela é muito simples de se trabalhar, bem intuitiva. Então se você clicar aqui na aba Design, como o próprio nome já diz, né? A gente vai trabalhar com com a parte visual da nossa apresentação. Então, por padrão, nós temos os temas aqui na primeira seção, né, da guia Design. E aí nós temos alguns temas pré-definidos do próprio Office. Quanto mais novo o seu Office, mais opções de temas vocês vão ter, né? Então aqui eu tenho diversas opções. Por padrão ele vem com esse tema, né, o tema padrão do Office. E cada tema possui aqui dentro da seção variantes, as suas variantes de cores, né? Que aí já vou escrever alguns textos para vocês, ok? Então temos as variações de cores, temos as variações de tipo de letra, né? Temos as variações dos efeitos, das formas que a gente adicionar, e temos os efeitos de plano de fundo. Ok? E o plano de fundo a gente também consegue alterar por aqui, tá? Primeira coisa, quando eu adiciono um slide, eu vou colocar o título. Opa, título. E aqui eu vou colocar, como a gente já viu, né, os textos referentes. Vou adicionar um novo slide. Vou colocar aqui, por exemplo, introdução. E aqui eu vou colocar os tópicos, eu vou inserir uma forma, ok? Então eu tô trabalhando tudo aquilo que a gente já viu, né? E eu tô trazendo para cá, ok? Então vamos lá, vamos agora ao design. Dentro do design padrão eu tenho as opções de cores, né? Que eu vou ter algumas alterações de cores, por exemplo, das imagens por padrão, né, e de outros objetos. Então se vocês olharem aqui, eu tô com um padrão de cores rosa, eu tenho outros tipos de padrões de cores em que cada uma vai trabalhar com essas formas já de forma automática. Ele já vai alterar todas essas formas e itens da nossa apresentação. Se eu criar aqui novamente um novo slide, ele já vem, claro, com esse formato, ok? Então eu posso até modificar aqui o layout, né? Eu posso adicionar talvez aqui um gráfico. Ele vai pedir para digitar os dados, ó, mas já vem com alguns dados digitados, tá? Então esse gráfico aqui, ele tá nesse padrão de cores. Se eu vier aqui para a aba Design e mudar o padrão de cores, o meu gráfico também vai mudar, né? Todos os objetos da minha apresentação vão seguir esse esquema de cores. Temos também as opções, pessoal, dos tipos de fonte, olha só, que vai mudar todos os meus slides, tá bom? Então, por exemplo, se eu pegar esse daqui, ó, todos eles foram modificados para esse tipo de letra, tá? Mesmo os slides novos, eu vou colocar aqui título do slide, né? Então, se eu vier aqui e trocar o tipo de fonte, todas as fontes serão trocadas, ok? Eu coloquei uma versão aqui em preto e branco, mas eu vou pegar uma versão colorida que eu acho que fica mais bonito, né? Que é o padrãozão, que é esse aqui. Aí vai do gosto e da necessidade de cada um. Temos também os efeitos, ó, da forma. Algumas talvez não será possível de visualizar, mas algumas formas terão algumas modificações, né, que a gente tem aqui em determinados tipos de forma. E temos também os planos de fundo por padrão, que a gente pode escolher,
tá? Mais claro, mais escuro, mas evitar usar slides com fundo escuro porque dificulta muito a visão de quem está no fundo da sua apresentação, né? Outra coisa que a gente precisa pensar, como eu sempre repito, é tamanho das letras, ok? Então, cuidado um pouco com isso. Tá? E estilo de plano de fundo, como a gente já viu, e a gente também tem a possibilidade de alterar o plano de fundo aqui, ó, nesse aqui. Qual que é a diferença, pessoal, deste plano de fundo para o outro? Dessa opção desse botão aqui? Gente, a diferença é que aqui eu altero apenas daquele slide que está selecionado. Tudo que eu selecionar aqui vai acontecer somente nele, tá? E não nos outros. Há um botão chamado aplicar a tudo, que aí sim eu vou aplicar todos os slides, tá? Uma outra forma, vou dar um Ctrl Z aqui, uma outra forma que eu tenho de aplicar um plano de fundo a diversos slides ao mesmo tempo, e aqui eu vou mostrar para vocês, é selecionando aqueles determinados slides, posso clicar no primeiro slide, segurar a tecla Ctrl, deixa eu mostrar para vocês para ficar fácil aqui, ó. Segurar a tecla Ctrl do teclado, vejam, ela está em azul, e vim selecionando, né, os slides que eu desejo. E isso eu seleciono um por um. Ou eu posso simplesmente clico no primeiro, seguro a tecla Shift, que é essa daqui, e clico no último slide que eu quero que seja selecionado. Ele vai vir selecionando todo o conjunto de slides até ali, né? E a tecla Ctrl, com ela pressionada, eu posso selecionando e tirando a seleção dos slides que existem no meio do caminho, tá? E aí sim, depois de selecionados os slides desejados, eu posso vir aqui e alterar a minha cor de fundo. Temos algumas opções, pessoal, que é, por exemplo, a transparência, né? Essa transparência ela vai ser muito útil quando a gente talvez usar outros tipos de preenchimento, né? Temos a opção de gradiente, onde nós podemos aqui selecionar diversas cores para cada pedaço, né? Cada clipezinho desse aqui eu posso escolher uma cor e aí fazer esse gradiente puxando essas cores. Aqui eu posso diminuir esses clipezinhos deixando apenas duas cores, ou eu posso aumentar o número desses clipezinhos e aumentar o número de cores desse meu gradiente, né? E cada um deles eu tenho a mesma opção que a gente já viu, né? Que é aqui selecionar a cor, temos também a opção de posição, que eu posso alterar também por aqui, e o nível de transparência, só que eu só altero o clipe que está selecionado. Vejam, é o clipe que está em laranja, ok? Se eu clicar aqui, ó, eu vou remover todos os clipes, vou deixar só dois. Se eu clicar aqui no meio, eu também adiciono um clipe. Mas para remover, eu preciso usar este botão e fazer a minha cor gradiente. Então vamos supor, eu quero um roxo mais claro, um roxo mais escuro. Eu posso simplesmente adicionar uma transparência nesse primeiro roxo, tá? Mas evitar muitas cores no meio do caminho aqui, porque senão você vai acabar vai acabar desprendendo a atenção do seu público, ok? Então se eu quero voltar para o sólido, clica aqui, seleciona a opção branco, pronto, voltei ao padrão da minha apresentação, tá? Preenchimento com imagem ou textura, e aí nós temos aqui opções já por padrão de texturas, né? Lembrando que aplica somente aos slides selecionados. E aí nós temos também todas as opções, que aí eu acredito que não vem ao caso mostrar todas elas, tá? Vai de vocês, ó. Posso aplicar também aquela transparência para deixar ele mais claro, né? Aplicar o lado a lado ou não dessa textura, né? E aí essas opções eu acho que cada um pode ir clicando e vendo o que acontece, né? Bem intuitivo, ok? Então, em relação a isso, plano de fundo. Eu vou remover todos os planos de fundo aqui novamente. Vou selecionar aqui no automático, para ele ficar por padrão. Voltando lá na aba de design, agora eu vou mostrar para vocês os temas. Olha só que interessante. Se você está sem ideia de fazer um plano de fundo, alguma coisa bacana,
pode simplesmente, olha só, seleciona um tema pré-definido e aí escolhe o esquema de cores que mais agrada, tá bom? Então veja, ele altera todos os slides utilizando. Então tem alguns temas bem bacanas, né? Que dá pra gente usar e fazer bastante sequências com com essas opções que a gente tem aqui do tema, né? Então é bem interessante a gente dar uma brincada com isso daqui para dar uma olhada o que a ferramenta nos oferece, né? Eu gosto de falar sempre para todo mundo o seguinte: às vezes a gente se atém muito àquele padrão que a gente está acostumado e esquece de buscar novos horizontes. E aí a gente acaba perdendo possibilidades que a ferramenta nos permite. Uma coisa que eu vou dizer para vocês é, mesmo fuçando o tempo todo na ferramenta, eu devo usar dela, do que ela pode oferecer aí, uma média de uns 70, 60, 70% do que ela pode oferecer, tá? Tem muito mais, não dá para passar em todo esse período, tá bom? Bom, então aqui já vimos a guia design, vamos passar agora, eu tenho uma apresentação que eu utilizo, né, em uma outra aula na área de informática, e aqui a gente vai trabalhar as outras opções, né, que é a guia de transições e a guia de animações, ok? Então, pessoal, agora nós vamos ver um pouquinho sobre as transições. O que é uma transição? A mudança de um slide para o outro. Então, quando eu vou de um slide para o outro, eu estou fazendo a minha apresentação, tá? E eu passo de um slide para o outro, essa mudança de um slide para o outro é essa transição. Nós temos diversas aqui, ela é bem intuitivo também. Eu vou selecionar essa para vocês verem, olha só que interessante. Então, como que funciona isso? Quando eu estou nesse slide aqui, eu vou até aumentar um pouco esse tamanho, eu vou tirar isso daqui, vou puxar. Quando eu estou nesse slide aqui e vou passar para esse, o que vai acontecer na transição desse slide para esse é a transição que eu selecionei nesse slide aqui. Então eu estou no slide 8, seleciono uma transição. Essa transição vai acontecer do slide 7 para o 8. Então vejam só, vou começar minha apresentação no slide 7. Quando eu vou... eu tenho as animações aqui, esqueci. Quando eu vou para o próximo slide, ele vai fazer aquela transição. Gente, muito cuidado, tá? Eu mostrei algumas delas, mas muito cuidado com transições muito aberrantes, né? Como essa daqui que eu acabei de mostrar de cortina, essa daqui que se chama fratura, né? São transições que levam, olha só, 6 segundos para acontecer. E ela leva muito tempo do público olhando alguma coisa que não é interessante o público ficar vendo. Uma ou duas, no máximo, na sua apresentação, até é legal. Mas lembre-se, você tem um tempo para fazer a sua apresentação. Tem apresentações que é de meia hora, 20 minutos, 1 hora. E cada segundo desse importa para você passar aquilo que você precisa na sua apresentação. Então imagina, se eu tiver uma apresentação de 6 slides, de 100 slides, de 6 segundos cada slide, eu vou ter 600 segundos, certo? Eu vou ter 600 segundos. E aí, se a gente for pensar quanto tempo da nossa apresentação vai levar isso do que a gente poderia estar falando sobre o assunto, né? Então, seriam aí uma média de 100 minutos, né? Dividido por 60, 100 minutos, tá? Então, cuidado com isso, porque 100 minutos, 600 por 60, 10 minutos, desculpa, 10 minutos. Né? Serão 10 minutos inteiros só com transição. Então cuidado com o tipo de transição que você vai escolher, tá? Tem algumas que são, nossa, que legal, mas acaba não ficando interessante, tá? Então basicamente, pessoal, o que a gente tem é isso. Funciona da mesma forma que
ali o design, né? Então a gente precisa selecionar o slide ao qual a gente quer que essa transição aconteça. E aí vai acontecer somente naquele slide, o outro não. E aí também temos um botão aqui que se chama aplicar a todos, tá? Lembrando que eu estava no 7 para o 8, que eu apliquei aqui o de cortina, né? Então, lembrando que 6 segundos é o tempo que ele leva para acontecer, mas isso eu posso modificar aqui, tá? Então, na duração, eu posso colocar que ele vai durar 1 segundo. Aí sim, olha só, visualizar. Ele acontece bem rápido. Mas ele aconteceu tão rápido, gente, que não sei se é interessante, tá? Vejam só, cliquei, olha aí, é muito rápido, acaba dando até tontura na pessoa que está assistindo. Então, eu sugiro, numa apresentação formal, utilizar efeitos mais leves, mais suaves, que é, por exemplo, esse do esmaecer, onde um slide termina apagando e o outro aparece acendendo, como se fosse assim, fazendo aquela troca suave de um slide para o outro. No máximo, um desse que é o revelar, tá? Mas também ele está levando mais de 3 segundos para acontecer, tá? Então olha só, opa, olha só. Olha quanto tempo eu estou parado esperando a transição acontecer. Isso é muito ruim, você ficar parado esperando algo acontecer e não vai chamar a atenção do seu público, tá? Então nós temos essas opções, mas usem com cautela. Todo slide, pessoal, toda transição de slide possuem alguns efeitos, tá? Algumas possuem, outras não. Podem ver que nessa transição aqui de compressão, ela não possui efeito nenhum. Essa daqui, ó, também não. Deixa eu ver qual que eu acho. Essa do queda. Essa do queda tem, tá? Essa daqui do queda, ele possui efeitos. Por exemplo, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tá? E outras transições também possuem efeitos. Essa de ondulação, por exemplo, ele tem outros efeitos, ó, do canto, né? E aí basta você ir fuçando e achando aquela que mais te agrada. Na transição, há a possibilidade da gente colocar um som, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, visualizar. Nem consegui falar durante o som, né? Então, possui a possibilidade de colocar um som para fazer aquela transição. Vou clicar em visualizar. Mas, gente, eu não acho que seja necessário, tá? Desencana. Não se preocupem com colocar som nessa transição, tá? Vi essa transição, gostei do esmaecer, achei que ficou legal nesse tempo, né? 70 milésimos de segundo. Então, quero aplicar desse jeito que ficou, que eu achei bacana a todos. Cliquei aqui, pronto, todos os slides receberam essa mesma transição, com esse mesmo tempo, com esse mesmo som. Além de tudo isso, dentro da transição, pessoal, nós temos mais uma possibilidade, que é esse slide mudar para o próximo ao clicar com o mouse, ou eu posso selecionar a opção que ele vai mudar para o próximo slide sozinho depois de, vou colocar aqui, 5 segundos, tá? O que acontece? Quando eu estiver na minha apresentação, vir para esse slide, veja, opa, vim para esse slide, sem mexer em nada, sem encostar no meu teclado, depois de 5 segundos, ele muda para o próximo, tá bom? Então, há essa possibilidade, após 5 segundos ele vai para o próximo, ou ao clicar com o mouse, né, eu deixo selecionado ali essa opção. Muito cuidado com a transição automática por tempo. Você nunca vai conseguir fazer a sua fala sempre na mesma quantidade de tempo. Vai ficar 1 segundo a mais, 1 segundo a menos, uma gaguejada que você faz, uma parada, o público que começa
a interagir, você precisa parar por alguns segundos, pronto, você já perdeu esse time da mudança de slide, você já perdeu a sua apresentação, ela vai começar a mudar sozinha antes ou depois do tempo previsto. Então evitem usar esse tipo de transição quando for uma apresentação que você precisa falar. A não ser que você vai criar lá um álbum de foto e aí ele vai ficar passando sozinho, né? Aí você pode usar essa opção sem problema, ninguém vai precisar falar a respeito das fotos e aí as fotos vão ficar passando. Do contrário, eu indico sempre evitar esse tipo de opção, tá bom? Então, gente, transição é isso. É bem intuitivo também, você pode clicar e ver o que acontece, né? Não tem muito segredo, ok? Uma coisa que eu vou dizer para vocês agora, que vai ser muito importante para a apresentação de vocês, são as animações. Isso eu sugiro que vocês se preocupem em prestar atenção e usar de forma que ajude você, tá? E que traga um benefício para sua apresentação. Se você achar que não há necessidade, não use. Então nós vimos até agora a animação, ou seja, a mudança de um slide para o outro. Mas vamos supor que eu tenho esse slide aqui, que eu tenho esses determinados itens dentro do meu slide, mas eu não quero, quando eu inicio a minha apresentação, eu não quero que apareçam todos de uma vez. Eu quero que apareça um, depois o outro e depois o outro, tá? O que eu vou fazer? Eu vou fazer da seguinte forma. Eu entro no painel de animação, seleciono o objeto desejado e aí eu vou escolher uma animação. A animação, nós temos três tipos. As animações de entrada, as animações de entrada, as animações de ênfase, as animações de saída e os efeitos personalizados que ficam aqui, tá? Então, nós vamos começar a ver agora as animações de entrada, ok? Então vejam, eu não tenho animação nenhuma. Quando eu começo o meu slide, todos os objetos aparecem automaticamente. Então, preste atenção. Todo objeto que não tem animação de entrada já começa junto com o slide, tá bom? A partir do momento que em um determinado objeto eu colocar uma animação de entrada, esse do surgir, por exemplo, a partir desse momento, vejam, ele tem o número 1, é o primeiro que vai acontecer. A partir desse momento, esse objeto não vai começar com a minha apresentação. Eu vou ter que dar um clique para ele aparecer, tá? Então, todo objeto que possui animação de entrada não inicia com meu slide. Então, eu vou clicar nesse e vou também adicionar uma animação de entrada. Vejam, olha que interessante. Este é o número 1, este é o número 2. Como ele funciona? Nenhum dos dois que tenha a animação de entrada vão aparecer. Quando eu der um clique, aparece o primeiro, o número 1. Quando eu der outro clique, aparece o número 2. Então, eles vão seguir sempre essa sequência, tá? 1, 2. Se eu adicionar agora uma animação de entrada para cá, ele vai ser o 3, né? Aqui vai ser o 4, ok? Esse vai ser o 5. E esse vai ser o 6. Ótimo. Olha aqui. Quando eu clicar aqui, eu vou ter que ir clicando um por um. Gente, olha que coisa chata. Ter que ficar clicando um por um. Então vejam, sensor de luminosidade, ele apareceu. Eu vou ter que dar mais um clique para aparecer a luminosidade. Não precisa disso. Isso é ruim, atrapalha o apresentador, tá? Então eu vou dar Ctrl Z. Depois eu mostro a outra forma, tá? E eu vou mostrar para vocês como aplicar uma animação em 2 objetos ou mais ao mesmo tempo. Para isso, a gente precisa selecionar os determinados objetos antes de aplicar a animação.
Então eu estou clicando aqui nesse primeiro objeto. Deixa eu abrir aqui o teclado virtual. Né? Eu selecionei o meu primeiro objeto, segurei a tecla Ctrl do teclado e cliquei no meu segundo objeto. Vocês podem ver que ambos estão selecionados, ambos estão com esse retângulo, com as bolinhas, né, dizendo que estão selecionados. Dessa forma, a partir do momento que eu apliquei a minha animação de entrada, ambas ficaram com o número 1. Então, nenhum dos dois vai aparecer de forma automática. Quando eu clicar, ambos vão acontecer ao mesmo tempo. E isso eu posso fazer para todos os outros, né? Então, eu não preciso dar 2 cliques com o mouse para eles aparecerem primeiro o objeto, depois o texto. Eu posso dar um clique só, ambos aparecem ao mesmo tempo. Isso vai ser indicado, pessoal, quando, por exemplo, eu tiver uma pergunta, essa pergunta vai aparecer, mas eu não quero que a resposta apareça. Então, eu vou criar aqui, título, eu vou pôr aqui, do slide. E aqui eu vou fazer uma pergunta. E aqui eu vou colocar uma resposta, ok? Vejam que interessante, isso vale para o texto também, ok? Então eu quero que a minha pergunta apareça, então vou lá em animações, coloco aqui em aparecer, né? Aí beleza. Por que a minha resposta já está aparecendo? Lembra que eu disse, toda vez que tiver uma animação no objeto, ele não aparece junto com o slide. Se eu não tiver animação nenhuma, ele já aparece direto com o slide. Então, eu tenho que ir aqui na resposta, adicionar também uma animação. Olha só. Então, quando eu começar a minha apresentação de slides, eu vou dar um clique e vai aparecer a pergunta, mas eu não quero que a resposta apareça. Eu quero que apareça apenas a pergunta, faço o meu público pensar na resposta e depois, com um clique, eu vou lá e exibo a resposta, para ver se bate com a expectativa do que o público achou da resposta, tá? Esse é um exemplo de muitos outros, tá? E a imaginação de vocês. Todo efeito de animação, como na transição, também possuem efeitos, né? Opções de efeito que eu posso modificar, e aí vai do gosto de cada um, tá? A determinação é a sua imaginação, a sua necessidade que vai fazer. Uma outra coisa que existe interessante quando a gente está trabalhando com texto, eu vou arrancar essa animação aqui, depois eu mostro como faz isso, tá? Eu vou colocar um texto aqui, só que eu vou colocar ele como tópicos, ok? E aí eu vou colocar subtópicos nesse texto. Depois eu vou colocar mais um tópico e colocar mais subtópicos nesse texto. Olha que interessante, pessoal. Eu vou colocar aqui como tópico para não confundir. Eu gostaria que aparecesse, ao invés de o tópico, depois os subtópicos, eu gostaria que aparecesse o tópico junto com os subtópicos, mas que esse aparecesse só depois. Com o texto funciona da mesma maneira. Eu seleciono todo o texto que eu quero que apareça de uma vez, e depois lá em animações, eu coloco aqui e todos eles vão acontecer juntos. Vejam, todos eles estão com o número 1. Também, no segundo, vou fazer a mesma coisa. E quando eu começo a minha apresentação de slides, eu dou um clique, aparece todos eles junto, porque todos esses eram o número 1. E esse daqui também vai aparecer junto. Também há a possibilidade de eu aparecer um por um. Seleciono, coloco aqui. Seleciono, escolho, né? E aí ele vai fazendo um por um. Mas professor, pelo amor de Deus, se eu tiver 200 tópicos, o que eu faço? Tem um jeito mais fácil, tá? Existe um jeito que eu posso selecionar todos. Eu aplico qual é o tipo de transição que eu quero. Eu vou colocar esse de aparecer não, que acho que fica ruim. Eu vou colocar o de surgir, tá?
Como eu selecionei todos eles, o que acontece, pessoal? Todos vão acontecer ao mesmo tempo. Mas eu gostaria que item por item aparecesse cada clique. Como eu faço isso? Eu vou ter que remover todas essas animações, selecionar um por um? Não. Toda vez que eu adicionei animações, eu posso ver todas as animações dentro da minha apresentação, clicando aqui, ó, painel de animação. Aqui dentro do painel de animação, eu posso ver aqui todos os itens que estão com animação e o número dela. Vejam, esse mouse aqui indica que vai ser ao clique e todos esses subsequentes vão acontecer juntos. E mais aqui à direita, pessoal, eu tenho uma linha do tempo de como eles vão acontecer. Tá? Então vejam, todos esses vão acontecer ao mesmo tempo, ok? Dentro desse painel de animação, eu tenho a opção, vejam, ó, selecionei aqui, selecionou qual é o item. Eu tenho a opção de selecionar ao clicar. Vejam, ele já virou o mouse 2, ou seja, ao clicar. Eu tenho aqui agora, que eu cliquei, o próximo eu vou precisar clicar. Só que todos abaixo dele fazem parte desse número 2. Então, como eu faço para que todos aconteçam ao clicar? Eu posso selecionar todos eles. Lembrando, como seleciona? Clico no primeiro, seguro o Shift, clico no último, todos vão ser selecionados. E aí, eu seleciono aqui ao clicar. Pronto! Agora, na minha apresentação, eu tenho que ficar clicando um por um para aparecer, né? Lembrando, cuidado com isso, tá? Usem somente se necessário. Evitem utilizar muitas animações que são desnecessárias, tá bom? Bom, beleza então. Agora, pessoal, além do tipo de aparecer com um clique e aparecer junto com o anterior, né? Eu vou colocar aqui, ó, com o anterior, eu tenho também a opção após o anterior. Qual é a diferença? Ó, selecionei todos após o anterior. A diferença, se vocês analisarem, olha a linha do tempo. Vai acontecer primeiro esse, a hora que ele terminar, acontece esse, a hora que ele terminar, acontece esse. Então, quando a gente fizer a apresentação de slides e der um clique, ele vai fazer um, depois o outro, depois o outro. Eles não vão aparecer todos de uma vez, certo? Então ele vai aparecer um por um em seguida, tá? Então esse, vocês vão ver que o símbolo é um reloginho, significa que ele vai acontecer depois. Nós temos, dentro das apresentações, dentro das animações, a possibilidade de criar um atraso para ele acontecer. Então nós temos como nas transições o período de duração, quanto tempo isso vai durar, né? Então se vocês olharem aqui, ele está durando 50 centésimos de segundo. Então se eu colocar aqui por 5 segundos, pessoal, o que vai acontecer? Quando eu der um clique, ele vai levar... Opa, eu acho que eu coloquei errado. Eu vou colocar aqui 5 segundos. Olha aqui a minha linha do tempo. Ele vai levar 5 segundos para acontecer. Olha como ele vai devagar. E depois todos os outros vão vindo rápido. Por quê? Porque todos os outros estão com 50 milissegundos. Né? 50 centésimos de segundo, décimos de segundo. Décimos. Tá? Isso daqui, pessoal, eu posso alterar tanto por aqui, quanto arrastando aqui essa barra, tá? E eu posso diminuir ela. Eu não sei porque não tá fazendo isso, né? Eu posso arrastar ela para cá e diminuir de tamanho. Agora, ó, eu posso aumentar, eu posso diminuir. Ah, já sei. Ele tem que virar assim, ó. Aí eu consigo aumentar e diminuir. Se eu só parar aqui, eu consigo mudar ele de posição, tá? Para todos os outros, pessoal, a mesma coisa, ó. Eu consigo mudar tanto por aqui, quanto aqui pela parte superior.
né? Então, eu posso fazer a alteração aqui na linha do tempo e aqui eu consigo visualizar, consigo ter uma visualização melhor de como vai acontecer essas transições, né? Essas animações. Olha só, cliquei, e aí o tempo que vai levar é o que eu selecionei. Temos também a opção, pessoal, de fazer um atraso. O que significa esse atraso? Eu vou colocar aqui 1 segundo de atraso. 1 segundo de atraso. O que significa isso? Que quando terminar esse aqui, vejam, eu selecionei 1 segundo de atraso nesse aqui, tá? Nesse tópico. Aqui tá 0 o atraso. Então, nesse tópico, quando acabar essa transição, ele vai esperar 1 segundo para começar essa de baixo. Então, ele vai ficar esse tempo aqui de 1 segundo sem fazer nada. Se a gente olhar aqui, eu tenho a opção do visualizar. Olha só. Olha lá, 1 segundo e aí ele continua a fazer. Isso é o atraso, tá? Então, gente, simplesmente assim. Vamos supor que sem querer eu coloquei esse subtópico aqui, ó, que eles estão. Eu vou colocar para clicar, né? Eu vou colocar a partir daqui para clicar, para ficar fácil de visualizar. Então, isso daqui vai ser o 1 e a partir daqui vai ser o 2. Só que sem querer eu coloquei o tópico, pessoal, para cima. Olha só, o que vai acontecer? Eu inverti as posições. Vai aparecer esse tópico, esse subtópico. Deixa eu tirar esse atraso, ó. Vejam, vocês repararam que esse tópico apareceu antes desse subtópico? Sem querer eu acabei invertendo. Aqui no painel de animação, eu também posso clicar, segurar clicado e arrastar. E eu inverto essa ordem. Vejam, olha só. Eu vou mudar ele para cima. Então, a partir daqui passou a ser o 2, né? Só que esse tópico aqui veio primeiro, depois vem esse aqui. Só que eu não quero que isso aconteça. Eu posso alterar a ordem assim, tá? Vou colocar tudo aqui para 0050 e vou colocar, pronto, só para não ficar perdendo tempo, né? Então, olha só. Joguei ele aqui para cima, eu inverti a ordem sem querer. Agora está acontecendo rapidinho. Cliquei, olha lá, né? Então aí só eu posso clicar aqui e inverter essas ordens da maneira que eu quiser, tá? Vou voltar para esse slide aqui, porque eu acho que aqui vai ficar mais fácil da gente entender. Painel de animação, gente, eu posso clicar nele para sumir, clicar nele para aparecer, eu não preciso ficar com ele aberto, tá? Eu tenho a opção, gente, também de criar uma animação, né? Colocar uma animação. Eu vou selecionar tudo. Faltou uma. Eu vou colocar a animação de surgir. Vou colocar aqui após o anterior, né? Cada um vai acontecer, tá? Só que esse primeiro eu quero que seja ao clicar. E, pessoal, qual vai ser o disparo desse? Eu posso disparar ele ao clicar talvez em algum botão e não quando clicar com o mouse, tá? Então eu posso ter uma sequência de animações. Eu vou colocar até aqui, ó. Eu vou colocar assim, esses aqui. Eu vou colocar uma animação. E esse aqui eu vou colocar uma outra animação, gente. E eu vou colocar que essa animação aqui, o disparador dele vai ser ao clicar. Agora eu não sei qual que é a Picture 2. Deixa eu ver. Picture 2 é essa daqui, tá? Não nomeei, né, as imagens. Então eu vou colocar que essa animação vai acontecer quando eu clicar nessa Picture 2. Então ela só vai acontecer quando eu clicar aqui. Vejam só. Cliquei, todas aconteceram. Ó. Se eu clicar qualquer outro lugar, ele vai para o próximo. Se eu clicar em cima daqui, ele vai fazer aquela animação que existe ali. Então nós temos também a possibilidade de fazer animações por gatilho. Quando eu clico num objeto, aquela animação acontece. Se eu não clicar no objeto,
aquela animação não acontece. Isso é muito interessante por causa da gente ter limite de tempo e a gente está muito atrasado, a gente evita algumas animações, mostrar algumas coisas. Quando a gente tem muito tempo, a gente passa a mostrar mais detalhes na nossa apresentação. A gente pode usar desses gatilhos para que a gente possa fazer um controle do tempo ali durante a nossa apresentação. Tá bom? Vejam, o símbolo dele fica um rainho. Ele não fica com um número, porque ele é um gatilho. Ele só vai acontecer quando eu clicar em um determinado objeto. Tá bom? Pessoal, o vídeo tá ficando um pouco longo, mas eu garanto que vai valer a pena vocês ficarem até o fim, tá bom? Se você estiver gostando do vídeo, deixa o like aí pra gente, né? Quem quiser, quem gostar, se inscreve no canal também, que sempre que tiver novidades eu trago para vocês. Vamos lá, gente, agora eu vou mostrar os outros tipos de animação. Até agora eu mostrei somente os verdinhos, né? Que são as animações de entrada, são aquelas que, quando eu inicio o meu slide, o meu objeto não aparece. Nós temos também, e agora eu vou selecionar somente esse, as animações de ênfase. Eu vou mostrar, por exemplo, essa de rotação, tá? Ela é bem chamativa. Opa! O que é a de ênfase? Uma animação de ênfase, o objeto continua aparecendo com o slide, quando eu abro o slide, só que quando eu dou um clique, ele vai fazer essa ênfase. E nós temos vários tipos de ênfase, né? Nós temos aqui, por exemplo, talvez o de aumentar. Nós temos o de vibração, né? Nós temos o... Opa, esse é o de entrada, desculpa. O vai e vem, né? Então eu posso fazer isso, por exemplo, a hora que eu for falar do de temperatura, para não ficar sumindo tudo, eu clico o de temperatura. Então, ó, o sensor de temperatura, a hora que eu clico, todo mundo vai ver tremer e vai saber que eu estou falando daquele determinado objeto. Também há a possibilidade da duração, eu posso aumentar a duração dele, eu posso colocar ali por 5 segundos, né? E vejam, quando eu clicar ele vai ficar. Então o sensor de temperatura, e aí ele vai ficar ali, né? Balançando por 5 segundos. Mesma coisa, eu consigo mexer por aqui, né? A quantidade de tempo, ok? Posso mexer na linha do tempo também, nesses de ênfase. E por último, nós temos o de saída, que são os vermelhinhos, que o que significa isso? O de saída funciona da seguinte forma: quando eu abro a minha apresentação de slides, o objeto está presente, mas quando eu clico, ele some. Talvez isso para usar, por exemplo, eu já falei sobre o sensor de temperatura, ele vai ficar me atrapalhando, se ele ficar ali, eu clico, ele some da tela, tá bom? Então, todas as opções que eu já mostrei com o de entrada, vai ter tanto no de ênfase quanto no de saída, tá bom? Então não se preocupem com isso. Até um exemplo que eu gosto de usar é o seguinte: eu posso utilizar o de ênfase com a rotação, mas utilizar ele com um gatilho ao clicar na Picture 2. Ou seja, quando eu clicar naquele objeto, ele vai passar a se mexer. E aí eu posso repetir ela quantas vezes necessárias. Ok? Então temos essas opções para trabalhar. Gente, imaginação de vocês para trabalhar, tá? Não sou eu que vou falar, olha, é bom, não é? Presta atenção, pensa no seu público, todas aquela conversa que a gente já teve sobre boas práticas de apresentações e veja aquilo que fica bom para sua apresentação, tá bom? Agora, pessoal, vamos lá. Então eu quero que apareça esses daqui. Vou colocar para surgir. Depois eu quero que apareça esses dois. Eu vou colocar para esmaecer. E por final, eu quero que suma. Enquanto esse daqui estiver aparecendo, eu quero que esse aqui suma. Então eu vou lá e vou colocar a de saída. Ai, deu coisa de errado. Olha aí, ele saiu, depois de repente não aconteceu nada que eu queria. Meu Deus, e agora? O que eu faço? Gente, vamos lá.
Eu fiz isso de propósito, tá? Esse erro. Primeira coisa, quando eu seleciono vou colocar o de aparecer, uma determinada animação e seleciono outra, elas vão acontecer na sequência, né? Com o clique. Só que quando eu utilizo esta opção aqui, eu sobreponho a animação anterior. Então vejam, esses 4 objetos possuem já uma animação, que são essas aqui. Se eu selecionar pelo painel aqui de animação direto, ele vai sobrepor, ou seja, ele vai se transformar nessa que eu acabei de selecionar. E ele não vai manter aquela e depois a outra. Para isso, pessoal, se eu quiser fazer dessa forma, vejam a linha do tempo. Esses 4 objetos vão fazer essa entrada. Depois esses 2 objetos vão fazer essa entrada. E agora eu quero adicionar esses 4 objetos novamente com saída. Como que eu faço isso? Se ele já tem e se eu selecionar por aqui, ele sobrepõe. Eu tenho um botão mais à direita que se chama adicionar animação, ou seja, ele mantém aquilo que já existe e coloca ao final de todas as animações aquilo que eu selecionei. E aí sim eu posso fazer uma animação de saída. Vejam, olha que interessante, ele vai fazer essas animações de entrada, essas animações de entrada e essas animações de saída. E esses objetos aqui, esses 4 objetos, eles têm a animação número 1, que é essa, e a animação número 3 também, que é essa de saída. Tá? E ainda posso fazer mais uma ênfase nesse aqui, adicionando a animação, fazendo ele aumentar de tamanho. Ele também foi ao final, porque eu usei o botão adicionar animação e não selecionei por aqui. Tá? Se eu selecionar por aqui, ele vai sobrepor aquilo que já existe. Opa, essa aqui. Então, quando eu adiciono a animação, ele cria no final das animações, ó que seta bonita, no final das animações ele adiciona aquela que eu selecionei. Então, olha que interessante que vai ficar essa apresentação agora. Eu cliquei, apareceu os 4 objetos, eu cliquei, vai aparecer esses outros, eu cliquei de novo, vai sumir, eu cliquei de novo, vai aumentar. E o mais interessante, pessoal, é que eu não preciso clicar. Vejam, olha só. Eu cliquei, apareceu. Eu cliquei, apareceu. Na hora de sumir esse aqui, eu queria que já acontecesse automaticamente o outro. Eu posso simplesmente, nessa animação de saída, colocar para após o anterior. Ou seja, gente, o que vai acontecer? Vai aparecer, ao sair esse daqui, terminando de sair, ele já faz o próximo. Olha a linha do tempo. Terminando a saída desse, olha a linha aqui, ó, né? Terminando esse, ele começa a fazer esse aqui, automático. Então isso, gente, vai auxiliar bastante. A gente talvez, eu vou tirar todas as animações, talvez uma ideia que fica é colocar setas para indicar aquilo que a gente está explicando, né? Vou colocar uma seta aqui. Eu vou aumentar ela de tamanho, né? Eu posso colocar setas e fazer animações com essas setas. Opa, aqui. Então eu posso fazer as animações com essas setas. Animações, eu vou colocar para surgir. Depois eu vou colocar para surgir essa. E quero que essa daqui some. Então eu vou colocar um efeito de saída. E aí eu vou colocar para surgir essa. E quero que essa daqui, opa, sobe. Tá? Então, olha a sequência. 1, 2. Ao mesmo tempo que acontece o 2, eu gostaria que acontecesse esse 3. Então, no item 3, eu posso colocar com o anterior. E essa daqui, ao mesmo tempo que essa seta surge, eu gostaria que essa saia. Então, eu vou colocar também
com o anterior. Olha só. Uma seta surgiu, sumiu, apareceu a outra, sumiu, apareceu a outra, tá? Então eu posso usar esse tipo de artifício para fazer apresentações interessantes, né? Que vai chamar a atenção do público. Ok? E por último, pessoal, eu também tenho a possibilidade de fazer... Eu vou voltar às animações, eu vou surgir com essa, eu vou surgir com essa... E vou pedir para sumir com essa daqui. Adicionar animação, lembrem-se, né? Eu vou sumir com ela. Com o anterior. E uma outra coisa que eu gostaria de fazer, pessoal, é que essa daqui, depois que ela aparecesse, eu gostaria de adicionar uma linha que ela viesse aqui para cima, aqui para o meio. E aí eu posso fazer um caminho de animação. E aí, vejam, esse caminho de animação, ó, ele vai fazer isso aqui. Uma seta. Opa. Ele vai fazer uma seta. Meu Deus, aqui. Não é esse. Qual que eu tava? Sumiu. Aqui. Ele vai fazer, vocês podem ver, essa seta aqui, ó. Né? E aí essa seta eu posso levar o meu objeto até onde eu quero que ele vá. Olha que interessante. Eu vou puxar ela para cá também. E aí eu posso colocar que ele vai acontecer após o anterior. Então, olha a linha do tempo que vai ficar. Primeiro vai aparecer esses aqui. Depois vai aparecer esses dois e sumir com os outros 4. E por final, ele vai trazer esse daqui para cima. Tá? Olha as apresentações, olha as coisas que dá para fazer. Tá? Temos vários tipos de transições, né? De linha, em arco, em volta. E tem mais efeitos que a gente pode escolher aqui, né? Tem diversos e aí eu gostaria que vocês fuçassem para encontrar cada um que fosse interessante para sua apresentação. Então vejam, com apenas 6 objetos, eu criei uma apresentação dinâmica com apenas 6 objetos, sem precisar ficar enchendo o meu slide de porcariada para conseguir explicar. Né? É claro que depois daqui eu deveria mexer com um pouco mais de cuidado, né? Mas eu só mostrei para vocês que existe essa possibilidade, tá? Então aí para quem quiser testar, brincar, se tiver qualquer dúvida, podem me chamar também, eu ajudo vocês. Tá legal, pessoal? Então a aula de hoje ficou um pouco longa, mas eu quero que vocês percebam todas as possibilidades que eu trouxe aqui para vocês. Olha quanto a sua apresentação tá interessante. Pode ficar interessante utilizando-se dessas ferramentas. Ok, pessoal? Então eu espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Tchau!